Diário de um brasileiro que se mudou para a Suíça. 10 de agosto. Hoje me mudei para minha nova casa, um chalé suíço. Que paz! Tudo aqui é tão lindo e maravilhoso. As montanhas são altas e majestosas. Mal posso esperar para vê-las cobertas de neve. Não vejo a hora de nevar. Só de pensar que deixei para trás o calor, a umidade, o tráfego, a violência, a poluição, aquela loucura que é São Paulo. Que maravilha não ter que acordar naquela cidade com aqueles brasileiros mal educados. Isto sim é que é vida. 15 de agosto. A Suíça é um dos lugares mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. As folhas passaram por todos os tons de cor, do vermelho ao laranja. Que bom ter as 4 estações do ano bem definidas. Saí para passear pelos bosques e pela primeira vez vi um cervo. Como ele era lindo! Ágeis, elegantes. Certamente um dos animais mais lindos que eu já vi. Isto aqui deve ser o paraíso. Espero que caia neve logo. Não vejo a hora de ver tudo isto coberto de branco. Isto sim é vida. 10 de setembro. Em breve começará a temporada de caça aos cervos. Vi isto na TV hoje. Não posso imaginar como alguém pode atirar numa dessas criaturinhas de Deus só por esporte, pelo prazer de atirar. Fiquei emocionado e chorei. Mas enfim, chegou o inverno. Friozinho, gostoso. E o homem do tempo diz que daqui a alguns dias começa a cair neve. Fiquei emocionado de novo. Este lugar é maravilhoso. 2 de dezembro. Ontem à noite finalmente nevou. Acordei e encontrei tudo coberto com uma camada branca de neve. Parecia um cartão postal de tão lindo. Saí para tirar neve dos degraus do chalé e passar a pá na entrada. Rolei na neve e logo tive uma batalha de bolas de neve com meus vizinhos, daquelas que a gente só vê na televisão. A niveladora da cidade passou e tive que voltar a passar a pá na escada, pois a neve da rua veio toda pro meu chalé. Como é bonita a neve! Parece que tem bolas de algodão espalhadas por todos os lados. Minha rua ficou linda! Suíça, eu te amo. Isto é vida. Este lugar é nota 10. 12 de dezembro. Ontem à noite voltou a nevar. Que encanto! A niveladora da cidade voltou a sujar a minha entrada. Mas bem, o que vamos fazer, né? Alguém precisa limpar as ruas e estradas da cidade e a gente tem que limpar a nossa entrada. Nossa, tá muito frio aqui fora. Bem, de todas as maneiras, esta é a vida que eu pedi a Deus. 20 de dezembro. Ontem à noite nevou. De novo. Não consegui limpar a entrada por completo, porque antes que eu acabasse, a niveladora passou de novo e jogou toda aquela neve no meu quintal. Hoje tive que faltar no trabalho, porque eu peguei uma gripe danada de tanto ficar lá fora na neve. Já estou cansado de ficar tirando neve todos os dias do meu quintal. Que merda! Esta merda de niveladora tá passando de novo lá fora neste momento. 22 de dezembro. Ontem à noite voltou a cair, sabe o quê? Neve. De novo. Melhor dizendo, bosta branca. Estou com as mãos em carne viva de tanto calo por causa da merda da pá. Eu estou achando que o cara da niveladora tá de sacanagem comigo. Ele fica vigiando e espera eu acabar de tirar a neve do quintal para passar e jogar a neve da rua no meu quintal de volta. Tá nevando agora. Vai nevar assim na casa do cacete. Que saco de vida. 25 de dezembro, Feliz Natal pra todos. Eu tô triste pra caramba. Não para mais de cair essa bosta branca. E aquele cara da niveladora? Se eu pego aquele safado que dirige a niveladora, juro que dou uma surra no maldito. Não entendo por que não espalham mais sal nas ruas para derreter mais rápido esta bosta. Este mês foi um pega para capar para mim. 27 de dezembro. Ontem à noite ainda caiu mais dessa bosta branca. Já são 5 dias que não consigo sair de casa. Não faço mais nada se não tirar a neve com a pá, depois que passa a merda da niveladora.
Não posso sair de casa, já que o meu carro está enterrado debaixo de uma montanha de bosta branca. O noticiário disse que esta noite vai cair 20 centímetros de neve. Não posso acreditar como alguém consegue ser feliz numa bosta de lugar como este. 28 de dezembro. O idiota do noticiário se equivocou outra vez. Não caíram 20 centímetros de neve. Caíram 88 centímetros dessa bosta. Vai se ferrar, né? Caindo deste jeito, esta bosta não vai derreter nem no verão. A niveladora quebrou perto daqui e o safado do motorista veio me pedir uma pá emprestada. Que descarado! Eu disse pra ele que já tinha quebrado 6 pás limpando a merda que ele havia jogado no meu quintal. Eu acabei quebrando a pá na cabeça daquele imbecil. Que bosta, que saco de vida! 4 de janeiro. Finalmente! Hoje pude sair da minha casa. Fui no supermercado e um servo de merda apareceu na frente do meu carro. E eu acabei o atropelando. Carambolas! O conserto do carro vai me sair mais de $3.000. Estes animais de merda deviam ser envenenados. Os caçadores deviam ter acabado com eles no ano passado e a temporada de caça deveria durar o ano inteiro. 25 de março. No mês passado, escorreguei no gelo que ainda havia nesta merda de cidade e quebrei uma das pernas. Ontem à noite sonhei estar debaixo de um coqueiro, na praia. Não aguento mais. Quando me tiraram o gesso, levei o carro para o mecânico olhar. Ele me disse que o assoalho estava todo enferrujado por culpa do sal de merda que a prefeitura joga nas ruas. Será que esses cornos não têm outra forma de derreter esta merda? 5 de junho. Finalmente chegou junho. Me mudei para São Paulo de novo. Isto sim que é vida. Que delícia! Calor, umidade, trânsito, violência, poluição e sem neve para limpar. Isto sim é que é vida. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um preso condenado à execução recebe a visita de seu advogado, que recorreu da mesma na Suprema Corte, como o último recurso da pena. Ele então diz: "Não foi fácil, mas finalmente eu consegui reduzir sua pena à metade." O preso ficou radiante e perguntou ao advogado: "Puxa, que ótima notícia! E como ficou então?" O advogado então fala: "Você será executado com 5.000 volts e não com 10.000 como diziam." Estudos dizem que nos últimos 5 anos, muitas pessoas gastaram seu dinheiro com implante de seios e Viagra, e não com remédios contra o mal de Alzheimer. Dito isto, concluímos que daqui a um tempo teremos uma legião de idosos com peitos grandes e com grandes ereções, mas não irão se recordar para que ambos servem. O corpo de bombeiros chega até uma casa que estava pegando fogo, e lá encontram um louco, intoxicado pela fumaça. O bombeiro então pergunta: "O que aconteceu, meu senhor? Por que sua casa estava pegando fogo?" "Eu não sei. Eu só estava assando um peru no forno." O bombeiro coça a cabeça e pergunta: "Como assim? O forno explodiu e começou o incêndio?" "Que nada! O forno não explodiu e eu apenas estava seguindo as instruções que eu li num livro de receitas. Na receita dizia para deixar assando por 2 horas a cada quilo. Eu, como tenho 80 quilos, já estava assando por 5 dias quando pegou fogo em tudo." 2 loucos estavam andando pelo hospício quando um se vira para o outro e diz: "Olha, um passarinho morto, que peninha dele." O outro olha para o céu e diz: "Onde? Onde?" Um senhor de idade estava internado nas últimas. O coitado estava à base de remédios e todos eram no formato de supositório. Eram muitos por dia e de todos os tamanhos que podem imaginar. Ele já estava desenganado pelos médicos e sua irmã, que era freira, vai até o hospital para visitá-lo.
Ela então entra no quarto chorando com uma vela acesa, e o senhor desesperado grita: Pelo amor de Deus, aceso, eu não aguento. Um sujeito entra num boteco e vê que só haviam duas pessoas trabalhando. Um senhor atendendo e uma senhora na cozinha. Os dois já eram bem velhinhos e pareciam serem os donos do boteco. O sujeito então pede para o velhinho um café. O velhinho diz: Certamente, meu senhor. Ele se vira para a senhorinha e diz: Amorzinho, você poderia trazer um café para o nosso cliente aqui? O sujeito fica surpreso com o atendimento e fala: O senhor também pode me trazer umas rosquinhas para acompanhar o cafezinho? Claro, meu senhor. Ele se vira novamente para a mulher e diz: Queridinha, traga também rosquinhas de chocolate para o nosso cliente, tá? O sujeito fica impressionado com o atendimento e logo pede um pedaço de bolo de bananas. É pra já. Minha princesa, pode trazer um pedaço de bolo de banana agora? O sujeito não se aguenta e pergunta: Que bonito o tratamento do senhor com esta senhora. Vocês são casados? O homem, sem hesitar, responde: Sim, meu senhor. E há 56 anos. Caramba! E depois de tantos anos ainda continua com este tratamento carinhoso com sua esposa? Parabéns. Tratamento carinhoso, escambau. É que eu esqueci o nome dela. Num navio, havia um capitão que era conhecido por ser muito valente nas batalhas contra os seus inimigos. Um certo dia, navegando pelos mares, o navio é perseguido por um outro, só que pirata, e o conflito era inevitável. O capitão então grita: Tragam minha camisa vermelha! Ele então veste a camisa e ordena aos seus homens: Lutem e acabem com estes malditos piratas. Lutaram e venceram a batalha, expulsando os piratas dali. Dias depois, eles avistam mais 2 navios piratas o seguindo. Ele não hesitou. Pediu sua camisa vermelha e deu a mesma ordem aos seus homens, que lutaram e venceram a batalha novamente. Ficam felizes e fizeram uma grande festa no navio à noite, regada a muita comida e bebidas. Um dos seus homens perguntou para o capitão o motivo dele sempre pedir a sua camisa vermelha antes das batalhas, e ele disse: Muito simples, marujo. Uso a camisa vermelha, porque se eu for ferido durante a batalha, vocês não poderão ver o meu sangue e continuarão a lutando bravamente. Todos ficam calados e depois aplaudem maravilhados diante de tanta coragem do seu capitão. No dia seguinte, o capitão avista 5 navios piratas vindo em sua direção e seus homens ficaram assustados. Correm para ouvirem o comando do seu capitão que grita: Marujos, tragam minha calça marrom! Numa sala de aulas, a professora se vira para os alunos e pergunta: Mariazinha? A frase "Na janela havia uma mulher observando" está no singular ou no plural? Ela responde que estava no singular e a professora a parabeniza. Joãozinho? E a frase "Na janela haviam várias mulheres observando" é o quê? Certamente. Fofoca, professora! O dono de uma empresa entra na sala de vendas e conta uma piada, e todos caem na gargalhada, menos um dos presentes. O que foi, meu rapaz? Não gostou da piada que eu contei? Não, senhor. É que eu não trabalho aqui. Um cirurgião vai até a sala de esperas do hospital e diz para um sujeito que estava lá aguardando notícias: Eu tenho uma péssima notícia para te dar a respeito da cirurgia da sua mãe. Doutor, ela não é minha mãe. Ela é minha sogra. Opa! Então, neste caso, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Uma garota bem novinha entra completamente nua em um bar e pede uma bebida bem forte. O barman a atende e depois fica olhando fixamente para o corpo da garota. Ela então toma toda a bebida e pede outra. O barman a serve novamente e continua olhando fixamente para o corpo dela que não aguenta e grita: O que foi? Nunca viu uma mulher nua? O barman, com toda a educação, então diz: Já vi sim. É que eu estou curioso para saber de onde a senhora vai tirar o dinheiro para pagar as bebidas.
Um casal estava viajando pelo mundo e vão visitar o famoso Poço dos Desejos de uma cidade. O homem, então, retira uma moeda do bolso e a joga de costas no poço. A mulher, vendo aquilo, retira uma moeda da bolsa e ia fazer o mesmo, mas ela se desequilibra na mureta do poço e cai lá dentro. O marido então grita: "Não é que funciona mesmo?" Uma escola infantil vai visitar uma delegacia de polícia para verem como eles trabalham na cidade. Nisso, eles entram numa sala onde haviam várias fotos na parede de pessoas perigosas. Joãozinho, vendo as fotos, aponta para uma e pergunta para o policial: "Seu policial, este sujeito é perigoso mesmo?" "É sim, garoto. A polícia já o está procurando há mais de 6 meses." "Então, por que a polícia não o prendeu quando tirou a foto?" Diz a lenda que Jesus estava digitando textos da Bíblia nos computadores da rede Paraíso, quando faltou energia e não havia backup. Todos então perdem o que haviam digitado, menos Jesus. Sabem o motivo? Porque só Jesus salva. Você sabe como se faz para se ganhar um choquito? É só você colocar o dedito na tomadita. E qual o vinho que não tem álcool? O ovinho de codorna. Esta é boa. Vocês sabem como as enzimas se reproduzem? É só colocar uma em cima da outra. Um policial chega na delegacia de polícia, todo sorridente e feliz da vida. Um colega lhe pergunta: "Por que você está feliz e sorrindo à toa?" "É porque eu tive uma noite muito boa. Imagine que eu estava fazendo amor com minha esposa, e quando eu estava chegando quase lá, eu dei um tiro para cima. Ela tomou um baita susto, contraiu a perseguida e daí eu cheguei lá muito mais gostoso. Eu recomendo, faz isso e não vai se arrepender." No outro dia, o colega chega com uma cara de merda no trabalho e seu amigo lhe pergunta: "E aí, a dica que te dei ontem não deu certo?" "Deu nada. Imagina que eu estava fazendo um 69 com minha esposa e quando eu estava quase chegando lá, dei um tiro para cima. Ela tomou um baita susto, mordeu meu bilau e cagou na minha cara. Para ficar mais engraçado ainda, me sai um sujeito pelado do guarda-roupas gritando: 'Por favor, não atira em mim!'" O filho mais velho do Jacob o chama no canto da sala e fala: "Pai, eu engravidei a filha do porteiro." Jacó então grita: "O quê? Mas ela nem judia é, e além de tudo é pobre." "Não se preocupe, pai. Ela concordou em tirar o filho, mas eu preciso de $1.000. Jacó grita de novo: "O quê? Você pensa que Babai Jacob está dando o redondo por aí?" "Poxa, pai, então o senhor será avô de um neto de uma não-judia." Jacó coloca as mãos na cabeça e responde: "Pensando melhor, isto seria pior. Toma aqui o dinheiro, seu irresponsável." Dias depois, o filho do meio chama o pai para o mesmo cantinho e diz: "Babai, aconteceu um acidente e eu acabei engravidando a filha do rabino." Jacó, novamente aos gritos, diz: "O quê? Você tá louco, minha filha? Justamente a filha do rabino." "Mas não se preocupe, babai. Ela disse que tira o filho, mas eu preciso de $1.000. Jacó fica indignado de novo e grita: "O quê? Tá pensando que Babai Jacob anda dando o redondo para ganhar dinheiro suado? Tá maluco da cabeça?" "Tá bom. Então o senhor será avô logo." Jacó pensa bem e diz ao filho: "Pensando melhor, isto vai ser um escândalo e é melhor tirar mesmo. Toma aqui o dinheiro, seu irresponsável." Na semana seguinte, a única filha de Jacó o chama para o mesmo canto da sala e diz: "Pai, eu nem sei como lhe falar, mas eu estou grávida." "Puta merda! Até que, enfim, vai entrar algum dinheiro nesta casa." Um cara desesperado pega o telefone, disca um número e grita: "Socorro, minha sogra quer se suicidar e disse que vai pular da janela aqui, do 30º andar." Do outro lado do telefone, um sujeito diz: "Eita,
O senhor discou para o número errado. Aqui é da carpintaria e não da delegacia. O cara então grita: Eu sei, é que a janela não quer abrir. Um cardiologista muito famoso havia falecido e no seu velório haviam muitos médicos renomados da cidade. Durante todo o velório, um grande coração de flores ficou atrás do caixão. E quando o padre disse suas últimas palavras, o grande coração se abriu e o caixão por lá entrou, comovendo muito todos os presentes. O coração então se fecha, levando então o médico para sempre. Um dos presentes viu aquilo e cai na gargalhada, causando surpresa e ao mesmo tempo indignação aos outros presentes do velório. O questionaram o motivo das risadas e ele falou: Me desculpem, me desculpem. Eu apenas imaginei como seria meu funeral aqui, pois eu sou ginecologista. Naquele momento, um proctologista começou a rir e desmaiou. Um casal surdo e mudo resolve se casar. Na noite de núpcias, eles descobrem que se a luz do quarto estivesse apagada, eles não conseguiriam se comunicar na linguagem de sinais. Depois de pensarem muito, a esposa se comunica com o marido pela linguagem de sinais e diz: Já sei. Quando você quiser fazer amor comigo, pegue no meu seio esquerdo uma vez. E se você não quiser, pegue no seio direito. O marido acha aquilo incrível e gesticula de volta para a esposa. Grande ideia, meu amor. E caso você queira fazer amor comigo, balance meu pingolim uma vez. E caso não queira, balance-o 300 vezes, tá? Um colecionador de cavalos tinha todas as raças em sua coleção, menos uma. Ele então ouve dizer que um vizinho fazendeiro tinha a tal raça de cavalos e convence a muito custo o vizinho a vender o cavalo para ele. 60 dias depois, o cavalo ficou muito doente e o colecionador chama o melhor veterinário da região para ver o bicho. O veterinário examina o cavalo e diz: Olha, seu cavalo está com uma virose e precisa tomar este remédio aqui por 3 dias. Eu voltarei no 3º dia e caso ele não tenha melhorado, teremos que sacrificá-lo. Na fazenda havia um porco que ouviu toda a conversa. O cavalo tomou o remédio e todos foram embora. O porco foi até o cavalo e disse: Força, meu amigo. Levante-se e galope. Eu te ajudo. Vamos lá. Senão, vão te sacrificar. No 3º dia, o veterinário foi até a fazenda ver o cavalo e tornou a dar o remédio para ele. Ele então diz ao colecionador: Olha, amanhã será o 4º dia e caso ele não melhore, teremos que sacrificá-lo para que este vírus não contamine os outros cavalos. O veterinário então foi embora e o porco foi até o cavalo e falou: Ah, meu, é agora ou nunca. Vamos, se levanta! E o cavalo se levantou, galopou e o porquinho grita: Parabéns, meu amigo, você venceu! O colecionador viu o cavalo galopando novamente e gritou: Mas isso é um milagre! O cavalo melhorou! Vamos fazer uma festa e assar um porco! O presidente da Argentina liga para o presidente do Brasil e diz: Senhor presidente, tivemos um incêndio em nossa principal fábrica de preservativos, que é a principal forma de controle de natalidade aqui da Argentina. O presidente do Brasil diz: Mas isto é uma fatalidade, meu amigo. Em que o Brasil pode lhe ajudar? Sabia que poderia contar com sua ajuda, senhor presidente. Gostaria de adquirir 1 milhão de preservativos do Brasil. Seria possível? Claro que sim, meu amigo. Pode ficar sossegado que eu pessoalmente vou cuidar disso para você. Puxa, muito obrigado, senhor presidente. Mais uma coisinha. Pode, por favor, pedir para os preservativos caberem em bilaus de até 30 centímetros de comprimento e terem o diâmetro de 5 centímetros? Sem problemas, meu amigo, confirma o presidente do Brasil. Imediatamente, o presidente brasileiro liga para o maior fabricante de preservativos do Brasil e fala: Arnaldo, recebi uma ligação do presidente da Argentina e ele quer 1 milhão de preservativos. Pode atender este pedido? Claro que sim, senhor presidente. Mando na semana que vem mesmo. Que ótimo, Arnaldo. Ele pediu para que os preservativos sejam grandes o suficiente para um bilau de até 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, ok? Pode deixar comigo, senhor presidente. Alguma coisa mais? Sim, Arnaldo.
E imprima em cada uma a frase "Feito no Brasil" e tamanho P, tá? Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Elaine era lindíssima e estava caminhando num parque quando um sujeito a abordou e disse: "Que linda a senhora é! Quero fazer amor com a senhora agora. Vamos fazer um acordo? Eu jogo US$100 no chão. E o tempo que a senhora demorar para pegar o dinheiro será o tempo que eu pego você por trás. E então, topas?" Elaine pensa e resolve ligar para sua amiga Maria e pedir sua opinião, que diz: "Aceita sim. E olha, quando ele jogar a nota de US$100 no chão, você a pega e sai correndo para que ele não consiga fazer nada com você. Me liga depois e diga se deu certo, tá?" Meia hora depois, como Elaine não ligava de volta para Maria, ela resolve ligar para perguntar: "E aí, Elaine? Deu certo o meu plano?" "Que nada. O safado jogou US$100 em moedas de 1 centavo no chão e eu estou pegando ainda." Um sujeito tinha uma namorada que se chamava Silvia e gostava tanto dela que resolveu tatuar o nome dela em seu bilau. Como era de se esperar, quando o bilau estava mole, só se lia a letra S e o A. Então ele sai com a Silvia para viajar de carro e resolve parar num posto de gasolina para ir ao banheiro. Foi até lá e encontra um sujeito fazendo xixi. Ele percebe que no bilau do sujeito haviam as letras S e A tatuadas. E ele, como era muito curioso, pergunta: "Nossa, você também tem uma namorada chamada Silvia?" O sujeito então responde: "Não tenho não, por quê?" "É porque você, assim como eu, tem tatuado no bilau as letras S e A." O sujeito começa a rir e mexer no bilau para ele ficar ereto. E aparece escrito: "Sou jamaicano, com muito orgulho e alegria." Dois sujeitos, bem preguiçosos, estavam deitados em uma rede na sala de uma casa. Um deles olha para o outro e pergunta: "Será que está chovendo lá fora?" "Sei lá. Vai lá fora e dá uma olhada." "Vai você. Eu é que não vou sair desta rede." "Eu não vou, não. Tô muito cansado. Então chama o nosso cachorro." "Chama você." "Cachorro? Vem aqui, vem." O cachorro entra na sala, olha para os dois e se deita no chão de costas para os dois preguiçosos. "Então, tá chovendo lá fora?" "Acho que não. O cachorro tá seco." Um guarda rodoviário estava na estrada fazendo a patrulha e volta para o posto policial para almoçar. Quando ele estava chegando no posto, vê um carro trafegando pela estrada em baixíssima velocidade e resolve pedir para que ele pare. Vai até o carro e nele estava uma velhinha ao volante e mais 3 outras velhinhas a acompanhando. O guarda então diz: "Minha senhora, trafegar muito devagar pode causar um acidente." "Mas, seu guarda, eu estou apenas respeitando a sinalização da estrada." "Opa!" diz o guarda. "Onde é que a senhora viu alguma placa dizendo para trafegar a uma velocidade tão baixa?" "Lá atrás na estrada mesmo? Tem uma placa dizendo BR-20. "Mas, minha senhora, aquela placa não indica qual o limite de velocidade da estrada, e sim o número da rodovia." "Olha, eu não vou multá-la, mas por favor preste mais atenção, ok?" "Tá bom, seu guarda", diz a velhinha. "Mais uma coisa. As suas amigas estão bem? Elas me parecem assustadas. Aconteceu algo?" A velhinha ao volante então diz: "Elas vão ficar bem, sim. É que acabamos de sair da BR-300. Um criador de galinhas vai até um boteco e pede uma garrafa de champanhe. Como o boteco estava cheio, ele se senta na mesma mesa de uma mulher que também estava bebendo champanhe. "Que coincidência! Nós dois estamos bebendo champanhe", diz a mulher. "Coincidência mesmo? Eu estou aqui comemorando porque é um dia muito especial para mim." "Eu também estou aqui comemorando. Que coincidência!" diz a mulher. Os dois então brindam com a taça de champanhe. "O que a senhora está comemorando?"
É que eu e meu marido estávamos tentando ter um filho há muito tempo, e hoje eu fui no médico e ele me disse que eu estou grávida. Nossa, que coincidência! Eu sou criador de galinhas, e por anos minhas galinhas não eram férteis, e hoje elas começaram a botar. Que bom! E o que o senhor fez para que elas ficassem férteis? Horas! Eu apenas utilizei um galo diferente. A mulher sorri e diz, mas que coincidência! Um chefe da máfia havia descoberto que o seu contador havia desviado 5 milhões de dólares de sua conta corrente. O contador era surdo e mudo, pois assim não poderia ouvir ou falar nada das movimentações que havia na conta do chefe. O chefe resolve então dar uma prensa no contador e pede para o seu advogado para lhe acompanhar, pois ele conhecia a linguagem de sinais. Ele pede para o contador se sentar numa cadeira e pergunta: pode me dizer onde estão os 5 milhões de dólares que estão faltando na minha conta? O advogado traduz a pergunta para a linguagem de sinais para o contador, que responde: eu não sei do que vocês estão falando. O advogado então traduz a fala do contador para o chefe, que não acredita naquela resposta. Ele então saca um revólver, coloca-o na cabeça do contador e grita para o advogado. Pergunta para ele de novo, e se ele não responder, dou um tiro na cabeça deste safado. O advogado, mais uma vez, faz a mesma pergunta ao contador, que, acovardado com a arma, diz utilizando a linguagem de sinais: vocês venceram. O dinheiro está numa mala preta enterrada no quintal da minha casa. O chefe, já sem paciência, pergunta ao advogado: o que foi que ele falou? O advogado então diz: ele disse que o senhor não é macho o bastante para puxar o gatilho. O marido chega em casa, se senta na poltrona da sala, liga a televisão e grita para sua esposa: rápido, me traga uma cerveja antes que comece. A esposa não entendeu muito bem aquilo, mas mesmo assim pegou uma cerveja na geladeira e levou para o marido. Ele então bebe a cerveja toda, se vira para a esposa e grita: me traz outra que está quase começando. A esposa ficou mais confusa ainda, mas mesmo assim levou mais uma cerveja para o marido. O marido toma a segunda cerveja e, quando acaba, grita novamente para a esposa: mulher, me traga mais uma cerveja bem gelada que vai começar a qualquer momento. A esposa, não aguentando mais aquilo, falou: carambola! Que merda é esta? Você todo folgado aí sentado com a televisão ligada chega e nem fala oi pra mim, não levanta esta bunda gorda da poltrona por nada e fica ainda me pedindo cerveja? Acha que sou sua empregada? Fique sabendo que eu trabalhei o dia todo nesta casa, lavei, passei, enxuguei, cozinhei, cuidei dos nossos filhos e ainda fui no mercado. O marido abaixa a cabeça e diz: pronto, começou. Uma paciente de 40 anos, bem conservada, entra no consultório do médico e ele diz: a senhora pode tirar toda a sua roupa. Ok, mas onde eu as coloco? Pode colocar ali mesmo, junto com as minhas. Uma mulher entra no escritório do marido com sua mãe e diz: querido, tive uma ideia. Por que você não coloca minha mãe no lugar do seu sócio que faleceu ontem? Ele então responde: por mim está perfeito, querida. Só precisamos convencer o pessoal da funerária. Um senhor estava no supermercado fazendo suas compras de costume, quando ele avista uma loira linda, que lhe faz um sinal com as mãos. Ele, sem pensar muito, deixa o seu carrinho de compras e vai até a mulher e, com uma voz bem sedutora, lhe pergunta baixinho nos ouvidos: será que nos conhecemos de algum lugar? Ela abre um sorriso muito lindo no rosto e responde: pode ser que eu esteja enganada, mas acho que o senhor é o pai de alguma das minhas criancinhas. O homem imediatamente começa a se recordar dos momentos que teve aventuras com outras mulheres e volta a perguntar à loira: não me diga que você é aquela mulher que eu mantive relações numa mesa de sinuca durante uma suruba na casa do Fonseca, onde eu estava bebaço e as suas amigas enfiaram um nabo bem grosso no meu redondo durante a relação? A mulher fica vermelha e fala: não exatamente, meu senhor. Eu sou a nova professora primária do seu filho.
Uma mulher chega na casa da sua mãe com o olho roxo e toda machucada. Nossa, minha filha, o que aconteceu com você? Foi o Mateus. Ele me bateu. O Mateus? Mas eu pensei que ele estivesse viajando pela empresa. Eu também pensei. Seja membro do nosso canal e vire VIP da Zoeira. Custa menos que uma coxinha de padaria por mês. No Piadas de Bolso, a gente tem 2 modalidades de membros, cada uma mais irresistível que coxinha de padaria. Então, meu consagrado, minha consagrada, não perca tempo. Clique agora no botão de Seja Membro e embarque nessa aventura hilária com o Piadas de Bolso. Uma senhora bem velhinha entra no quartel e diz ao capitão que estava de plantão: Bom dia, eu sou a mãe do Augusto e soube que ele está servindo aqui. Vim aqui para visitá-lo. O capitão olha bem a mulher e diz: O Augusto serve aqui, sim. Mas hoje ele pediu dispensa para ir no enterro da senhora. Um sujeito solteiro, após fazer uma entrevista numa empresa, ouve do entrevistador: Me desculpe, mas nesta empresa só contratamos homens casados. O sujeito fica indignado e pergunta: Posso saber por quê? Por acaso os homens casados se tornam mais inteligentes e competentes que os solteiros? Não! Eles apenas estão mais acostumados a obedecerem. Bernardo era casado, mas tinha um problema muito grave. Toda vez que ele fazia sexo com sua esposa, ele sonhava com um monstro que dizia: Eu sou o monstro do xixi. Você já fez xixi hoje? Ele ficava com medo e, quando acordava, estava todo mijado e, consequentemente, molhava a sua esposa também. Ele então procura um médico para tratar deste problema, que lhe diz: Olha, Bernardo, eu acho que isto é um trauma de infância e também acho que não precisa de remédios. Faz o seguinte: depois de você ter relações com sua esposa, vai num espelho e repita: Eu não vou fazer xixi. Eu não vou fazer xixi. Bernardo, naquela noite, resolve testar a dica do médico e, depois da relação, vai até o espelho e aplica a técnica ensinada. Ele então se deita e dorme, mas sonha com o monstro do xixi, que aparece e diz: Eu sou o monstro do xixi. Você já fez xixi hoje? Ele acorda de manhã todo mijado e sua esposa toda molhada. Ele então fica preocupado e retorna ao médico explicando o que havia acontecido. O médico então diz: Bernardo, que tal você fazer xixi depois da relação? O homem sai do consultório feliz e acha que aquela dica do médico fazia todo o sentido. Naquela noite mesmo, ele teve relações com sua esposa, vai ao banheiro e faz muito xixi. Ele então se deita e adormece. Durante seu sono, ele sonha novamente com o monstro que diz: Eu sou o monstro do xixi. Você já fez xixi hoje? Ele, no meio do sonho, responde: Hoje você não me pega. Eu já fiz xixi hoje sim, tá? O monstro responde: E cocô? 2 amigos advogados se encontram no estacionamento de um motel, mas um estava com a esposa do outro. Eles se olham por alguns instantes e, com um tom solene de voz, um diz ao outro: Colega, eu acho que o correto agora é sua esposa entrar no seu carro e minha esposa entrar no meu carro. Assim podemos ir para casa como se nada tivesse acontecido. O outro advogado coça a cabeça e diz: Eu concordo plenamente com você, caro colega, mas acho que não seria justo, considerando que vocês estão saindo e nós estamos chegando. Uma senhora estava voltando de avião de Miami a São Paulo e percebe que ao seu lado estava sentado um padre. Ela se vira para o padre e pergunta: Padre, poderia lhe pedir um grande favor? Claro, minha filha. Em que poderia lhe ajudar? É que eu comprei este secador de cabelos ultra sofisticado em Miami e paguei muito caro. Com isso, eu ultrapassei o limite de isenção e acho que, se pegarem o secador, ele será retido. Será que o senhor pode passar com ele por debaixo da sua batina? Claro que posso, minha filha. Mas olha, sabe que eu, por ser padre, não posso mentir, tá?
O senhor tem um rosto tão singelo e honesto que certamente o fiscal não lhe fará nenhuma pergunta. Ela então lhe entrega o secador e diz para que ele fique tranquilo. O avião então chega em São Paulo, mas o padre é parado na alfândega. O fiscal então lhe pergunta: "O senhor tem algo a declarar?" O padre então diz: "Do alto da minha cabeça até a minha cintura, não tenho nada a declarar, meu filho." O fiscal, com um sorriso, pergunta: "E da cintura para baixo?" O padre não podia mentir ao fiscal e fala: "Eu tenho uma coisa maravilhosa que as mulheres adoram e nunca foi utilizado." O fiscal cai na risada e diz: "Pode passar, padre." Dois velhinhos estavam num asilo quando um diz ao outro: "Pedro, eu já tenho 93 anos. Sinto muitas dores no corpo e estou cheio de problemas. Você deve ter aproximadamente a minha idade, certo? Como é que você se sente?" Pedro, sem pestanejar, responde: "Miguel, eu me sinto como um recém-nascido." "Como assim?" pergunta Miguel, sem entender nada. "Sem dentes, sem cabelo, e acho que acabei de cagar nas calças." Um sujeito cansado da vida urbana resolve comprar uma casa no campo e se mudar para lá para que sua vida seja mais tranquila. Então ele se muda para a nova casa e se realiza. Vê o carteiro apenas uma vez por semana, vai na mercearia local a cada 15 dias, enfim, paz e tranquilidade na sua nova vida. Depois de alguns meses, um vizinho bate à sua porta e o sujeito o atende. O vizinho era um brutamontes, com a barba e cabelos compridos. Ele então diz: "Boa tarde, vizinho. Queria te convidar para uma festa que vai ter lá na minha casa este fim de semana." "Que ótima notícia! Já estou morando aqui por alguns meses e não conheço ninguém por aqui. Acho que será uma boa oportunidade para conhecer gente nova. Obrigado pelo convite e eu vou sim, tá?" O vizinho olha para o sujeito e diz: "Olha, vai ter bebida, dança e briga, tá? Não tem problemas, vizinho. Eu me dou bem com estas situações e, além do mais, gosto de beber." O vizinho então diz: "Olha, e vai ter muito sexo selvagem, tá?" "Opa! Eu estou aqui há quase 6 meses e eu estava precisando disso. Mas qual será o traje para sua festa?" O vizinho olha para o sujeito e diz: "Vá como você quiser. Seremos só nós dois." Duas senhoras bem velhinhas estavam jogando cartas quando uma se vira para a outra e diz: "Olha, amiga, não me leve a mal. Somos amigas há muito tempo e toda semana jogamos cartas aqui na minha casa, mas eu não consigo me lembrar do seu nome. Qual é mesmo o seu nome, querida?" A amiga fica estática com a situação, coça a cabeça, coloca a mão na testa e diz: "Você precisa desta informação para quando?" Valdemar vai até o médico para ver os resultados dos seus exames quando ouve: "Olha, Valdemar, pelos resultados dos exames você tem só mais 3 minutos de vida." Valdemar fica alarmado e pergunta ao médico: "E o que o senhor pode fazer por mim, doutor?" "Acho que um miojo." Um jovem consegue sua primeira carteira de habilitação e vai combinar com seu pai, que era rabino, as condições para ele pegar o carro da família. O rabino se vira para o filho e diz: "Meu filho, basta você tirar boas notas na escola, estudar o Torá e cortar este cabelo comprido." 30 dias depois, o jovem volta a conversar com o pai sobre o carro, que diz: "Meu filho, estou muito feliz que aumentou suas notas na escola e por seus novos conhecimentos do Torá. Para poder pegar o carro da família, agora só falta você cortar este cabelo." O jovem então fala para o pai: "Pai, Sansão tinha os cabelos compridos, Abraão tinha os cabelos compridos, até mesmo Moisés tinha os cabelos compridos."
O rabino pensa e diz: certo, meu filho. Mas todos eles andavam a pé. Dois velhinhos que trabalhavam numa funerária preparando os corpos recebem um homem que tinha o bilau muito grande. Um dos velhinhos arregala os olhos e diz: nossa, que bilau gigante! Você já tinha visto um igual a este? Claro que sim, o meu é igual a este. Grande deste jeito? Não, morto. Seja membro do nosso canal e vire VIP da Zoeira. Custa menos que uma coxinha de padaria por mês. No Piadas de Bolso, a gente tem 2 modalidades de membros, cada uma mais irresistível que coxinha de padaria. Então, meu consagrado, minha consagrada, não perca tempo. Clique agora no botão de Seja Membro e embarque nessa aventura hilária com o Piadas de Bolso. Um sujeito bem idoso, 2 dias antes do Natal, chama o seu filho num canto da sala e diz: meu filho, eu e sua mãe vamos nos separar depois de 50 anos de convivência. Mas, pai, o que o senhor está me dizendo? É a vida, meu filho. Eu já nem consigo mais olhar para a cara dela. Vamos nos separar e acho que é o fim de tudo. Por favor, ligue para sua irmã e conte tudo para ela, tá? O rapazinho então liga para a irmã, que fica muito nervosa ao telefone, e diz: mas de jeito nenhum. Nossos pais não vão se separar coisa nenhuma. Ela então pede para falar com o pai ao telefone e grita: pai, não faça nada até que cheguemos aí. Amanhã mesmo eu e meu marido estaremos na sua casa para a gente conversar, ouviu? Ela estava tão nervosa que bateu o telefone no gancho sem deixar o seu pai falar nada. O velhinho então coloca o telefone no gancho e fala: pronto, querida! Nossa filha e o marido virão para o Natal sem que precisemos pagar a passagem deles desta vez. Depois de 50 anos de casados, Amanda, na tentativa de reconquistar a atenção do Nestor, decide colocar a mesma camisola usada na sua noite de núpcias. Ela coloca a camisola e chama o marido: amorzinho, você se lembra desta camisola? O marido, que estava lendo um jornal, bate os olhos na esposa e diz: claro que sim. É a camisola que você usou em nossa lua de mel, certo? Sim, querido. E você se recorda do que me disse quando me viu vestida com esta camisola? Claro que sim. Eu disse: Amanda, você está linda com esta camisola e eu quero fazer amor com você até que fique acabada. Puxa, Nestor, que memória você tem! E agora? O que você tem a me dizer? Nestor olha para a Amanda e diz: missão cumprida. Um maluco entra numa loja de acessórios com seu carro e diz: eu queria instalar um para-raios no meu carro. O vendedor diz: meu senhor, eu estou no ramo de acessórios para carro há 30 anos e nunca ouvi falar que as pessoas instalavam para-raios nos carros. O louco, com ar de superioridade, diz: quer dizer que o senhor nunca ouviu falar em sequestro relâmpago? Uma mulher foi presa por roubar produtos em um supermercado. Ela então vai para o tribunal e o juiz lhe pergunta: o que foi que a senhora roubou do mercado? Uma lata de pêssego, senhor juiz. E qual foi o motivo do roubo? Porque eu estava com muita fome, senhor juiz. E quantos pêssegos haviam na lata que a senhora roubou? Tinha 5 pêssegos, senhor juiz. O juiz dá então a sentença: vou mandar prendê-la por 5 dias então, 1 dia por cada pêssego. O marido da mulher vai até o juiz e diz: senhor juiz, ela também roubou uma lata de ervilhas e outra de milho. Um maluco foi até um laboratório para entregar seu exame de fezes. Chega lá e coloca o potinho em cima do balcão e a atendente diz: senhor, por favor, coloque o nome no potinho. O maluco pega o potinho de volta e escreve: bosta. Um turco, durante uma conversa com um rabino, diz: eu descobri uma maneira da gente comer de graça num restaurante. O rabino fica interessado no assunto e pergunta:
Que coisa boa! Como funciona isto? Simples. Eu vou num restaurante próximo dele fechar, peço a entrada, bebidas, prato principal e depois a sobremesa. Depois que acabo, peço um cafezinho e fico por lá fumando um bom charuto curtindo o café, esperando que eles fechem. Eles então começam a colocar as cadeiras em cima das mesas e varrer o chão. Quando o garçom vier perguntar se eu posso pagar a conta, que já é a hora deles irem embora, eu digo: mas eu já paguei para o seu colega que já foi embora. O rabino fica maravilhado com a descoberta do amigo turco e no dia seguinte lhe pergunta se podem jantar juntos. O turco responde que sim e eles combinam de se encontrarem bem tarde no restaurante. Lá pedem a entrada, bebidas, prato principal e a sobremesa. Na hora de fechar o restaurante, o garçom se aproxima e pergunta se pode fechar a conta. O turco, sem hesitar, diz: mas nós já pagamos a outro garçom que já saiu. O rabino, sem perder tempo, completa: e estamos só esperando o troco para ir embora. Dois mineiros estavam proseando quando um pergunta ao outro: Compadre, o que você acha deste negócio de nudez? Eu acho muito bom, só. O outro fica pensativo e pergunta novamente: Você acha bom por causa de quê? Uai, porque eu acho que é melhor nudez do que no nosso? Não é? Edgar tem sua loja roubada durante a noite e os ladrões levam quase todas as mercadorias. Quando ele chega na loja no outro dia de manhã, um dos seus funcionários, vendo aquilo, diz: Nossa, que prejuízo o senhor teve. Sim, meu caro, mas saiba que poderia ter sido bem maior. Como assim? Pergunta o funcionário. Eu ia pedir para que você remarcasse todos os preços ontem. Um sujeito chega na sua casa muito bêbado e sua esposa furiosa diz: Seu irresponsável, chegar a esta hora? Você sabe que horas são? O sujeito abaixa a cabeça e diz: Não sei. São 6 horas da manhã. Você não tem vergonha disso? Vergonha do quê? Se eu estivesse em casa, seriam 6 horas do mesmo jeito. Um soldado que estava na guerra recebe uma carta da sua namorada que dizia: João, nós não podemos continuar com esta relação à distância. Eu confesso que no mês seguinte à sua partida fui infiel a você e acho que não mais precisamos disso e penso que é melhor acabarmos. Por favor, me manda de volta a minha foto que te mandei. Cuide-se, tá? Joana. O soldado fica magoado e pede para que seus colegas lhe emprestem as fotos que tinham das suas namoradas, irmãs, primas e amigas. Ele pega uma foto da carteira e a coloca com todas as outras fotos que conseguiu dos amigos num envelope. Ele então envia o envelope para Joana com 125 fotos no total, juntamente com uma carta que dizia: Joana, peço 1000 desculpas, mas não consigo me recordar do seu rosto. Pode, por favor, procurar nas fotos que estão no envelope qual é a sua e me devolver as restantes? Com carinho, João. Seu Nivaldo vai até o oftalmologista para fazer um exame de vista. Quando ele chega no consultório do médico, este lhe aplica o famoso exame do quadro cheio de letras grandes e pequenas. O médico então começa o exame, mostrando ao seu Nivaldo uma letra de tamanho médio. O senhor pode me dizer que letra é esta? Eu não sei, doutor. O médico então aumenta o tamanho da letra e torna a perguntar. E agora, pode me dizer que letra é esta? Eu ainda não sei, doutor. O médico, depois de colocar todos os tamanhos de letras e o paciente não conseguir ler nenhuma delas, diz ao paciente: Nivaldo, seu caso é muito grave e teremos que operar. Depois da cirurgia bem-sucedida, Nivaldo, ainda com as ataduras nos olhos, pergunta ao médico: Doutor, depois desta cirurgia eu vou conseguir ler tudo? O médico sorri e diz: Claro que sim, Nivaldo. A cirurgia foi um sucesso. Puxa, doutor, como evoluiu a medicina. Imagina o senhor que antes eu era completamente analfabeto e agora vou poder ler. Depois de uma operação bem-sucedida, o médico vai até o paciente e diz: A sua audição agora está ótima e o senhor já pode ir para sua casa. Que boa notícia, doutor. Quanto é que eu devo lhe pagar, então?
O médico pega a calculadora, faz algumas contas e diz: são 3.000. O paciente pergunta: 10.000? Sim, isto mesmo. Um louco vai até uma pedicure que fala: o senhor sabia que tem olho de peixe? E a senhora sabia que tem cara de vaca? Um sujeito estava dando um rolê com sua Mercedes novinha na estrada quando um outro com uma moto o ultrapassa gritando: você conhece a moto Kawasaki? O sujeito fica furioso com aquilo e acelera mais sua Mercedes e ultrapassa o motoqueiro. Depois de alguns minutos, o motoqueiro se aproxima da Mercedes e a ultrapassa novamente gritando: conhece a moto Kawasaki? O sujeito fica puto da cara e acelera mais ainda sua Mercedes, faz as curvas como um louco e emparelha com a moto. O motoqueiro perde o controle e cai rolando pelo chão. O sujeito fica desesperado, para sua Mercedes e vai socorrer o motoqueiro caído. Quando ele se aproxima, o motoqueiro quase que inconsciente fala bem baixinho: conhece a moto Kawasaki? Conheço sim, mas agora não é hora de brincadeira, né? Mas eu não estou brincando. Só queria saber onde era o freio. Um sujeito chega para o outro e pergunta: você gosta de mulher com bastante seio? Que nada. 2 para mim já é o suficiente. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. O chefe do escritório chama a nova contratada em sua sala, que era uma bela mulher e havia sido contratada por indicação de um alto diretor da empresa. Ao chegar na sala, o chefe fica maravilhado com a beleza da mulher. Ela tinha uma beleza estonteante. Havia colocado silicone nos seios, tinha um corpo perfeito e bronzeado e os olhos verdes. Ele então diz para a mulher: estamos muito felizes com sua contratação e suponho que a senhora saiba a diferença entre fatura e duplicata, certo? Mas é claro que eu sei. Fatura seria quando a gente quebra um braço e duplicata é quando a gente quebra os dois. Um louco estava subindo num poste quando o diretor do hospício perguntou: posso saber o que o senhor está fazendo? Claro! Estou subindo porque vou comer goiaba. Mas isto não é um pé de goiabas, é um poste. Eu sei, mas a goiaba está no meu bolso. Um sujeito querendo trollar um amigo barrigudo diz: faz quanto tempo que você não vê seu bingolim? E cai na gargalhada. O barrigudo, sem perder tempo, fala: olha, eu não o vejo há muito tempo, mas sua mulher vê quase todos os dias. Um sujeito estava esperando o ônibus no ponto, quando passa um cara e pergunta: o senhor, por acaso, viu um louco passar por aqui? O sujeito então fala para o cara descrever o louco e ele diz: o louco é baixinho, magricela, e deve pesar uns 300 quilos. Me desculpe, mas como alguém baixinho e magricela pode pesar 300 quilos? Eu não disse que ele era louco. Durante um voo, a aeromoça vai até um passageiro que estava suando frio e pergunta: o senhor está sentindo falta de ar? Não, minha filha. Estou sentindo falta de terra mesmo. 4 mulheres bem católicas estavam tomando café juntas. A primeira mulher, para impressionar, se vira para as outras e diz: meu filho é padre. Quando ele chega num local, todos se levantam e dizem: bença, padre. A segunda mulher então diz: e o meu filho? Ele é bispo. Quando ele chega num local, todos se levantam e dizem: sua bença, bispo. A terceira mulher, para não ficar para trás, diz: e o meu filho que é cardeal? Quando ele entra numa sala, todos se levantam e beijam seu anel, dizendo: bença sua eminência. A quarta mulher fica quietinha e não fala nada. Uma das mulheres, para provocar, fala: e o seu filho? Bom,
Meu filho tem 1,90 m, tem o corpo sarado, pratica musculação. Ele trabalha de noite como stripper. E quando ele entra num local, todos dizem: Meu Deus! Um imigrante polonês estava fazendo exame de vista para tirar a sua carteira de motorista no Brasil, quando o médico mostra a ele um cartão com as letras C, Z, J, W, I, O, L, G, I, E, R e D. O médico então pergunta: O senhor por acaso consegue ler isso? Claro que sim, doutor. Inclusive eu conheço este cara. Era casamento de uma filha e a mãe era super antiquada. Chega para ela e diz: Minha filha, nunca deixe que seu marido te veja sem nada, tá? Use sempre uma peça de roupas. A mulher não entende muito bem aquilo, mas concorda com a mãe. Depois de alguns meses, o marido pergunta à mulher: Querida, existe algum caso de loucura em sua família? A mulher, sem entender nada da pergunta do marido, responde: Que eu saiba, não tem. Mas por quê? Porque a gente já está casado há alguns meses. Já fizemos amor, tomamos banho juntinhos, tomamos café da manhã. E você não tira este chapéu estranho da cabeça.